Olá, tudo bem? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, mais um podcast aqui da Facioli, para a gente discutir um tema que é extremamente relevante para os negócios, que eu acredito que está fazendo parte, eventualmente, ou da sua vida como profissional aí dentro de uma organização, ou da vida de algum profissional que você conheça, ou mesmo um tema que você já ouviu falar e queira se aprofundar um pouco. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o nosso diretor, o Dimas, a respeito de gestão da mudança. E aí, Dimas, o que você enxerga como gestão da mudança? O que você acredita, como você acredita a respeito da importância desse tema? Como as organizações têm tratado isso? Olá, Danilo, um prazer estar aqui de novo, né? Enfim, gestão da mudança é muito amplo, né? Então, e fazer gestão de mudança é um negócio complexo. Quando a gente faz uma mudança na nossa casa, por exemplo, de uma casa para outra, ou faz uma reformazinha, por exemplo, já é uma dor de cabeça tremenda, Verdade. né? Agora, dentro das organizações, isso envolve a cultura da organização, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar numa empresa, por exemplo, numa organização que não tem a cultura da cobrança, por exemplo, não tem a cultura da meta, não tem a cultura de objetivo, e a empresa se sente na necessidade de implantar, né? Então, é muito difícil pegar uma pessoa que não estava acostumada a ser cobrada por objetivos e metas, né, e transformar essa pessoa, por exemplo, numa pessoa que vai responder por objetivos e metas, e primeiro ela não acredita, fala, não preciso de objetivo e meta, vai 10 anos que eu trabalho aqui, né? Eu sempre fiz os meus... Sempre deu certo? Sempre deu certo, fiz sempre meu serviço, meu trabalho direitinho, né? Fala, tá bom, mas as entregas podem ser melhores, por exemplo, né? Se a gente tiver metas, as entregas podem ser feitas de uma maneira mais rápida, mais objetiva, né? Então, ela envolve uma série de questões, olhando inclusive para o processo da organização, como é que aquela empresa trabalha, né? Como é que ela se comporta do ponto de vista da organização do trabalho. Então, gestão da mudança envolve, por exemplo, essas questões todas, né? A questão da cultura das pessoas, envolve a questão de analisar e rever processos, né? Envolve a implantação de metodologias de controle, por exemplo, que às vezes a empresa não tinha, né? Envolve, por exemplo, todo o ferramental relacionado a pessoas, né? Porque a mudança afeta as pessoas, afeta o negócio da organização, mas afeta fundamentalmente as pessoas. Imagine uma empresa, por exemplo, que é adquirida por uma outra organização. A cultura que vai permanecer, muito provavelmente, é a cultura da empresa que comprou essa organização, porque é assim que ela acredita, daquela forma que ela acredita, né? E as pessoas vão resistir, naturalmente vão resistir, né? Então, o processo de gestão da mudança envolve esses percalços todos aí, precisa ser muito bem estruturado, precisa ser muito bem planejado. E a gente já teve experiências, por exemplo, com implantação de softwares que não deram certo porque as pessoas não foram preparadas para aquilo, porque as pessoas foram surpreendidas e porque não se mapeou o nível de resistência das pessoas, por exemplo, a essa nova tecnologia, e a empresa acabou. E assim, as pessoas sempre vão recorrer àquilo que elas têm domínio, né? Então, se você mudou um software, ela está acostumada a fazer, a imprimir ou analisar um determinado relatório, você muda a forma, por exemplo, como imputar os dados dentro daquela organização, quanto mais você tirar um relatório diferente do que ela está acostumada. Fala que essa linha não está no mesmo lugar que eu queria que tivesse, enfim. Então, a gente já assistiu, você assistiu junto comigo, empresas que acabaram desistindo de investimentos vultuosos, investimentos de 5, 6 milhões de reais, por exemplo, num ERP, e acabaram desistindo do software. Porque não preparou a organização, as pessoas, os processos para essa nova mudança. Ou também que implementaram com todos os defeitos que eu tinha, né? Então, a gente chegou, por exemplo, na organização e analisou, e isso é real, por exemplo, para tirar um motor de um caminhão e colocar em outro, por exemplo, aquele outro caminhão estava com todos os outros recursos disponíveis, diferencial, freio, etc., estava tudo funcionando, e o motor não estava bom, eu queria botar um motor ali.
o profissional da área da oficina lá entrava em 42 telas diferentes para poder fazer isso acontecer dentro do sistema. Então, o sistema foi estruturado com todo o defeito que a organização tinha, né? Então, todas essas questões precisam ser muito bem tratadas, e a gente entende muito de gente, né? Então, o nosso trabalho é olhar para todo o reflexo que tem nas pessoas e tudo que precisa ser trabalhado, mudado, e há, de fato, uma excepcional necessidade de se fazer um processo de gestão de qualquer mudança que eu queira implementar dentro da minha organização, seja ele muito simples ou seja ele, por exemplo, que vá impactar na cultura da organização. Sim. Lembrando, né, Dimas, para quem está nos assistindo, que a gestão da mudança, embora ela sempre seja discutida, sempre não, né, mas na maioria das vezes os artigos que nós lemos na internet, vídeos, atrelem a gestão da mudança a processos de transformação digital, tecnológica, ele não é utilizado só para isso, né? Na Facioli mesmo, nós já conduzimos processos de gestão da mudança relacionados a fusões, aquisições, mudança do controle da alta gestão, eventualmente mudanças até do gestor, ou processos de mudança de cultura mesmo, né, que a empresa. Comenta um pouquinho para a gente como que as empresas, os diferentes cenários em que as empresas poderiam trabalhar o processo de gestão da mudança. Um deles, enfim, um que você citou, essa questão de mudança de cultura, né? Então, eu falei um pouquinho sobre ele aqui, mas essa questão de mudança de cultura, então uma empresa, por exemplo, muito tradicional e que tem muito tempo de existência, que está fazendo aquilo sempre daquela maneira, às vezes ela é requisitada pelo mercado, o mercado acaba acionando aquela organização, por exemplo, para a mudança da forma como ela trabalha, né? Então, às vezes, a empresa nunca precisou gerar lucro, ou o lucro foi algo muito natural para aquela organização, as margens começaram a apertar, por exemplo, porque outros concorrentes entraram no mercado por uma série de circunstâncias, e ela precisou, e ela, enfim, trabalhava de certa forma folgada em relação ao mercado, né? E ela precisou ajustar todos os parafusos, todos os controles, todos os custos, né? Então isso gera um processo de necessidade de mudança da cultura da organização para uma cultura, por exemplo, focada em resultado. Sim. E às vezes a cultura não estava focada em resultado, é uma cultura para a operação de uma maneira geral. E aí isso impacta todos os processos, todas as pessoas que estão trabalhando no negócio, desde o porteiro da empresa até o diretor-geral. Então, esse é um impacto, por exemplo, muito mais abrangente, né? Uma gestão de mudança de um impacto muito mais abrangente. Quando eu implanto um processo tecnológico, como, por exemplo, um ERP dentro da organização, ou eu substituo os meus sistemas que eu tenho lá, às vezes você tem empresas com 40, 50, 60 softwares legados dentro da organização, e eu vou transformar isso para um ERP, por exemplo, principalmente nas áreas de back-office, que eu, enfim, acabo desistindo de todos os outros sistemas que eu tinha para trabalhar com um único sistema. Ele tem um impacto um pouco menos abrangente, né? Ele vai ter impacto olhando para as pessoas que trabalham com o próprio sistema, olhando para o público externo, né? Porque às vezes o público externo, por exemplo, é muito comum você receber aí, de repente, um e-mail: a nossa empresa mudou o nosso sistema de pagamento agora, então você precisa emitir a nota com 5 dias antes, precisa esperar. Nós vamos pagar por quinzena agora, dia 15, dia 30, só a gente paga. Então, você precisa mandar a nota com 10. Então, está impactando o fornecedor, né, na verdade. Sim. E outros impactos maiores que acontecem aí. Então, a análise é a análise de abrangência primeiro. Eu preciso entender o quanto aquela mudança vai ser abrangente, quais são os públicos que vão ser impactados com aquele processo de mudança. E aí, trabalhar esses impactos, trabalhar o
nível de resistência dos impactados, né? E depois trabalhar o processo de mudança. O que ele precisa receber de informação, em que momento ele precisa ser informado. Quando eu estou falando de fornecedor, ele vai aceitar ou não vai aceitar essa condicionante que eu estou colocando lá, né? Mas é uma condicionante que eu coloquei dentro do sistema. Quando eu estou falando das pessoas, o processo de dentro da organização, o processo é mais complexo, né? Então, eu diria que esses dois grandes parâmetros precisam ser avaliados. E aí eu tenho diversos outros processos de mudança, como você mesmo citou, a questão de fusão e aquisição impacta a organização como um todo, impacta os stakeholders, todos os stakeholders estão impactados no processo de fusão e aquisição. De ESG, né? Adoção de processos de ESG. Exatamente, a adoção de processos de ESG tem um impacto, uma abrangência muito mais ampla, né? E, enfim, tem outros processos de mudança de cultura, por exemplo. Às vezes a empresa não tinha nada formalizado do ponto de vista de gestão de pessoas, de plano de carreira, de remuneração, de recompensa, de processo de aposentadoria, por exemplo, né? De quanto tempo a pessoa fica aqui. Eu preciso pensar sobre isso, sabe? Eu já posso me aposentar, que eu estou fazendo 30 anos na Facioli, mas enfim. Tem que iniciar um processo de gestão da mudança lá. Tem. Então, essas questões todas, às vezes, são questões internas só, então, mas impactam a mudança. Por exemplo, eu preciso saber... Eu não exigia nada das pessoas em relação a perfil. E aí eu começo a contratar gente já exigindo um determinado perfil. E eu tenho gente em cargos de liderança sem o preparo necessário que eu estou pedindo para o novo que está entrando. Isso causa uma estranheza muito grande dentro da organização e eu preciso ajustar isso de uma determinada forma. Então, assim, a gestão da mudança é muito ampla, mas ela precisa identificar de início qual é a abrangência dessa mudança e quem são os impactados com ela para se poder fazer um trabalho a contento e para poder ter sucesso nisso. Uma outra coisa é dimensionamento de time, né? Às vezes eu quero fazer esse processo num time que não está compatível com os resultados que eu preciso, né? Então ela não pode ser nem tão curta, nem tão longa, porque senão ela acaba não tendo impacto. Ela precisa ter um tempo altamente definido e assim, qualitativamente definido para a gente poder, de fato, ter um resultado concreto. Então, não posso demorar muito, nem eu posso ser muito ligeiro no processo de mudança. É óbvio que tem coisas que precisam acontecer da noite para o dia. Mas são pedaços do processo de mudança que precisam acontecer da noite para o dia, e não a mudança como um todo, né? Você levantou questões aqui muito interessantes, né, Dimas? Porque quando nós estamos discutindo os processos de gestão da mudança, muitas vezes tem-se uma visão de que isso é uma responsabilidade da área de TI, que muitas vezes traz a inovação para dentro da empresa, ou do RH, que cuida das pessoas para que elas possam fazer. Mas a gestão da mudança ela pode ser iniciada, ela pode ser uma demanda de qualquer área do negócio. Sim, ela pode ser, inclusive, demandada pelo cliente. Sim. Pelo próprio cliente. Falando, se você não tiver uma loja virtual, não vou mais comprar de você. Eu não vou em loja física mais. É uma decisão do cliente. E, às vezes, você não tem uma loja virtual para vender para ele. E aí você precisa mudar o seu negócio, precisa abrir um novo negócio. Aí você precisa impactar a área de TI, vai impactar a área comercial, vai impactar a área de RH. Né? Então, às vezes, o próprio cliente demanda isso da organização. E a organização, às vezes, vai incorporando isso, fazendo puxadinhos, né? E esse negócio é muito ruim para a organização. Ela precisa manter a estrutura dela, como se você fizesse um prédio. Eu só suporto 14 andares, não vai botar 15 aqui, que afunda esse negócio, né? Então, às vezes, você tem que fazer um outro prédio. E aquele prédio já está suportado, né? Com toda a estrutura que foi pensada, dimensionada para ela. Então, essa questão de, enfim, desculpe até falar nesse termo, de puxadinho, não serve para a organização. Uma hora isso desmorona e acaba, assim, ela perdendo muita sinergia, né? Se ela não pensar nisso num modelo sinérgico, ela acaba perdendo e sendo improdutiva. Por exemplo, imagina que a loja virtual que ela implantou não está dentro da cultura daquela organização, né? Enfim, ela não está pensada dentro dos processos de custos que ela tinha imaginado, ela não está pensada do ponto de vista de objetivos, né? Quanto é que eu quero vender aqui, para que público eu vou vender aqui, né? Então,
isso precisa ser muito bem trabalhado para isso também ter a mesma cara da organização que é física, né? Então, e nós estamos falando de grandes negócios que fazem isso o tempo todo, né? Sim. Às vezes você entra, por exemplo, eu quero comprar determinado produto. Ele não tem isso na loja dele, mas ele vai te indicar quem são todos os outros vendedores virtuais. Hoje qualquer organização tem esse processo que é um processo virtual e ele veio para ficar, não vai acabar esse negócio. Eu não tenho loja física mais, né? Nós estamos falando de... vai ter loja física, vai ter loja virtual, vai ter misto, vai ter de tudo. E nós estamos falando de empresas pequenas, nós estamos falando de grandes organizações. Sempre quando a empresa for maior, o impacto é sempre maior, o impacto é muito mais complexo para aquela organização do que com uma organização menor. Mas pense muito sobre essa questão de fazer puxadinhos que não dá muito certo, não. Então, assim, a gente pode pensar, né, dentro de uma linha de raciocínio que o processo de gestão da mudança ele é quase um cuidado que os gestores, a alta gestão e a liderança da empresa precisa ter antes de implementar mudanças relevantes, significativas e impactantes para o negócio, né, Dimas? Se eu for implementar algo que seja muito transformador para o negócio, pode até ser que esteja na moda, pode ser que seja uma demanda de um stakeholder, do meu cliente ou da comunidade onde eu vivo, enfim. Pode ser uma demanda, mas a minha organização está preparada para isso? Que tipo de processo de gestão, de mudança eu preciso conduzir ali? E também a gente tem observado, Dimas, que isso qualquer pessoa que está nos assistindo aqui pode observar, que a competência de gestão da mudança está sendo demandada para cargos de diversas áreas da organização. Não é uma demanda de RH, não é uma demanda de TI. Então, abre um cargo ali de alta gestão ou de gerente mesmo para determinada área, que seja suprimentos, comercial, enfim. Está lá a competência, conhecimento sobre gestão da mudança, né? Exatamente. E ela é uma competência comportamental também, né? Ela é uma competência que eu preciso ter abertura para o processo de mudança, né? Então, eu preciso entender, ter abertura para entender como o mundo caminha, né? O que impacta o meu negócio, tudo que impacta o meu negócio. Às vezes a gente discute com algumas empresas, fala, vou colocar a área de gestão de riscos aqui dentro da minha empresa. E a área de gestão de risco está, enfim, olhando só para os riscos de controles internos, né? E eu tenho uma série de outros riscos que eu preciso analisar, por exemplo, que é o risco ambiental, né? Você disse isso, né? Que é essa questão do risco dos concorrentes, né? Enfim, tudo aquilo que é risco para o meu negócio precisa estar dentro de gestão de risco. Sim. E às vezes eu implanto ela muito acanhadamente, né? E aí ela não resolve o meu problema. Fala, eu implantei, mas não resolveu. Não resolveu porque você de fato, não olhou para todos os ângulos que você precisa olhar, né? Então, essa questão da gestão da mudança como uma competência, ela tem essa visão, que é a visão de amplitude que você precisa ter em relação a tudo que impacta o seu negócio. Tem a própria predisposição para fazer o processo, né? Para pensar sobre um processo de mudança, qual é a mais adequada, qual é a que eu posso colocar nesse momento, em que time em que time e em que tempo eu preciso fazer esse processo de implementação e fazer a implementação propriamente dita, né? Então, esses 3 componentes estão dentro da competência gestão de mudança, que de fato é uma exigência do mercado hoje. Qualquer profissional precisa ter isso. E ela se dá de maneira, eu estou falando aqui de competência comportamental, mas ela se dá de maneira prática, né? O quanto de fato eu fiz isso, ou o quanto de fato eu fui contra o processo, ou de quanto de fato eu estou sendo, não declaradamente, né? Mas eu de fato não estou contribuindo para o processo de mudança. Então a gente consegue entender, as empresas entendem muito facilmente o quanto essa pessoa está sendo aplicada, né, na questão da gestão da mudança, ou ela está sendo contra o processo de gestão de mudança, ou ela está atrasando o processo como um todo, né? Então, de fato, é uma competência que os gestores, de uma maneira geral, precisam ter pleno domínio, e é um processo constante. A gente falou aqui num dos podcasts que você me convidou, dos 30 anos que a gente existe, e o quanto isso foi mudando, né, ao longo do tempo. E mudança é algo constante, ela nunca vai acabar. Vai ter um momento que a gente vai parar com mudança? Nunca.
Enfim, eu acredito nisso e acho que qualquer organização sabe que não tem um momento que estabiliza. Nós temos placa tectônica se movimentando o tempo todo nas organizações. Né? Uma coisa que acontece muito, né, Dimas? E eu tenho certeza que você vai lembrar de diversos cases aí entre as suas memórias de trabalho nas organizações, é a preocupação que as empresas têm de conduzir processos de mudança levando em consideração, eventualmente, um público interno que, às vezes, ou tem mais tempo ou, eventualmente, não tem menos tempo, porque o fato de ser resistente não quer dizer uma coisa estritamente ligada à idade, né, dentro da empresa, mas tem receio de conduzir processo de mudança pensando em determinadas pessoas. Né? E isso não estou falando do RH, uma preocupação exclusiva do RH, né, Dimas? Isso aparece diversas vezes. Né? Então, a empresa precisa passar por alguma mudança. E aí a gente fala, mas e se a gente implantar isso? Mas e fulano de determinada área? E ciclano de determinada... isso aqui não vai dar certo, né? Que dica que você daria para as empresas, nesse caso, que tem essa dificuldade, né? De trabalhar o desenvolvimento das pessoas, né? Para que tenham o mesmo direcionamento, para que pensem de acordo com os objetivos de longo prazo da empresa, porque se a empresa não pensar para frente, ela vai acabar ficando para trás, vai ficar ultrapassada, né? Sim, sem dúvida, né? Nós trabalhamos com gente, com pessoas, né? E as pessoas precisam o tempo todo, e a gente vem trabalhando com isso, precisam se transformar, né? Elas precisam evoluir de uma maneira geral. E a gente evolui, né? Senão a gente seria criança até hoje, né? Então, naturalmente, a gente nasceu para evoluir. É que tem gente que estaciona num determinado ponto e, enfim, não vai, né? O trem passa e eu estou ali sentado no banco esperando qual é o melhor trem para eu montar. Então, não dá para ser assim, né? Então, a empresa precisa repactuar um contrato com essas pessoas de uma maneira geral. Quando ela consegue enxergar essas pessoas, determinada pessoa, e eu preciso mudar, eu preciso repactuar com essa pessoa. Se ela entender que é bom para ela, ela vai para esse novo momento para a organização. Se eu precisar dessa pessoa, do conhecimento dela, do know-how dela, do quanto ela é contributiva ainda para o negócio, é uma questão de repactuar o papel dela, repactuar os resultados que ela precisa trazer, e ela entender que isso vai ser bom para ela, sabe? Então, é um processo de repactuar. Se não tiver acordo, eu preciso substituir, ou ela vai para um outro lugar que eu tiver, que eu tiver dentro da minha organização, que dá para aproveitar o know-how, o conhecimento dela, ou a gente vai entrar num acordo de as pessoas não ficarem mais na minha organização. Enfim, vou ajudar ela até num processo de desligamento. Tem muita gente que fica o tempo todo, a vida toda, ainda existem pessoas que ficaram o tempo todo dentro de uma empresa. Então, por isso que ela precisa ter processos que vão fazer esse processo de sucessão, né? Então, um plano de sucessão é muito importante para essa pessoa saber que ela vai estar amparada, por exemplo, quando ela sair da organização, enfim, quando ela se aposentar, e a própria organização já deixar definido, né, num projeto de sucessão, qual é o tempo máximo que uma pessoa fica aqui, qual a idade, por exemplo. E você tem razão, a resistência não está em relação à idade, né? Está em relação a uma série de outras circunstâncias e formas de pensar das pessoas, né? E modelo mental, ela não está. Você tem gente com mais idade que é muito mais hábil no processo de mudança ou está muito mais aberto do que quem é mais novo. Às vezes você tem resistência em quem é mais novo. Isso não está relacionado diretamente, você tem razão em relação à questão da idade ou tempo de casa da pessoa, o tempo de trabalho, né? Sim. É muito mais esse modelo. Então, mas assim, eu preciso pensar num processo de sucessão até para aproveitar as pessoas, né? Que senão eu vou ter um diretor o resto da vida ocupando uma cadeira, ninguém ocupa aquela cadeira mais. Eu fico cerceando a possibilidade de aproveitar pessoas com competência suficiente para assumir aquilo. Sim. Então, o projeto de sucessão também faz parte do plano de gestão de mudanças, né? Sim. A Forbes até divulgou um material, né, que demonstra quantos anos as empresas demoraram para se transformar e a valorização que elas tiveram nas ações, né? Então, tem empresas ali que, dentro de um processo de 5 anos, tiveram valorizações superiores a 100%, 150% no valor das ações, né? A Microsoft, por exemplo, conduziu um processo de gestão da mudança e mudou substancialmente os produtos que ela vende, né, nos últimos anos, o foco dela. Talvez se a Microsoft fosse olhar há alguns anos atrás o que gerava maior faturamento para ela, talvez
seguramente deve ser, né, bem diferente do que gera maior faturamento para ela hoje, né? E nesse meio do caminho ela também cometeu alguns equívocos, né? Como, por exemplo, entrar no mobile, né, gerar um sistema operacional para celular e não deu certo. E aí teve que se repensar diversas vezes durante esse processo. Então, a gestão da mudança é uma ferramenta, embora possa parecer doloroso, né? Como nós estamos conversando aqui, mudar pode... pensamento de mudança parece doloroso, mas ele é gerador de riqueza para o negócio também, né, Dimas? Sim, ele é gerador de riqueza. Se a empresa não se transformar, ela não vai aproveitar a oportunidade que está na frente dela, né? E se o concorrente dela mudar antes dela, ela também perde, porque ele acabou avançando mais que ela no processo. Por exemplo, tecnologia, que a gente já falou aqui em outro momento também, está muito relacionado a essa questão de mudar a organização. Sim. A adoção de novas tecnologias, por exemplo, está muito relacionado ao crescimento da organização. Então, se ela não for uma empresa transformada, ou que se transforma, ou que tem abertura para se transformar, ela só perde dinheiro. E, às vezes, assim, uma mudança, às vezes, simples dentro da organização faz ela ganhar muito mais recursos, muito mais dinheiro, muito mais clientes, por Sim. exemplo, ou consegue melhorar o preço do produto dela se ela fizer um processo de transformação olhando para a tendência de mercado, olhando para aquilo que o mercado quer. Né? Então, muitas empresas sucumbiram justamente porque ficaram estacionadas, pararam no tempo e acharam que estava tudo bem, estava tudo certo. Assim como acontece com a carreira das pessoas também. Às vezes elas param um determinado momento e as empresas acabam também ficando lá na mesma estação de trem, esperando o trem passar e nunca entra em um. Então, assim, essa analogia que a gente precisa fazer. Eu preciso estar sempre dentro do trem com esse movimento que é um movimento de transformação. Porque eu perco dinheiro e eu perco oportunidade de ganhar, né? Mais. Né? Então, Sim. O exemplo que você deu na Microsoft, você que está nos ouvindo pode ter uma série de outros exemplos, tanto de empresas que sucumbiram, quanto de empresas que se transformaram radicalmente por causa dos processos de mudança. Sim, sim. É verdade. Dimas, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito enriquecedor, de muito aprendizado para a gente ter ciência a respeito da importância da transformação, da gente não ficar parado nessa estação, né? E não ficar estagnado. Obrigado a você por ter assistido. Espero te ver no próximo podcast também aqui da Facioli. Um grande abraço. Até mais.